Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast e a convidada de hoje é a Janaína Rossi. Ela vai compartilhar conosco a sua história de superação aqui na América. Já pensou você vir construir o seu sonho americano e de repente você vê o seu castelo desmoronando? Porque muitas vezes acontece que uma doença chega sem avisar, algo acontece, um imprevisto. E como fazer nesse momento de dificuldade? Como você se capacitar? Como que você alimenta a sua fé quando o assunto é um AVC? E hoje ela vai nos contar na íntegra como ela superou um AVC. E hoje ela empreende, dona de 2 empresas, mas eu vou deixar ela contar para vocês. Mas antes, vai lá no nosso canal, inscreva-se e compartilhe, aperte o sininho para você não perder nenhum dos nossos episódios. Vamos lá, Janaína Rossi, bem-vinda, minha querida. Obrigada, Cléo, pelo convite. É um prazer ter você aqui, é uma honra poder ouvir a sua história, como você superou. E para as pessoas, né, que passam pelo mesmo processo ou passaram, eu acho que isso é muito importante, mostrar como que você reagiu diante desse momento tão difícil. Mas vamos começar do início. Como você veio parar nos Estados Unidos? Você tinha um sonho americano? Não, Cléo. Eu não tinha um sonho americano. A gente tinha uma casa, todo mundo tinha seu quarto. E aí eu cheguei aqui, fui morar com a minha mãe numa kitnet. Logo depois eu tive o meu apartamento, mas assim... Também dormia todo mundo espaço, no mesmo né? quarto. Sim, mas todo mundo dormindo no mesmo quarto. Então, mexia ali em mim de ver meus filhos. Não tava, graças a Deus, não tava passando necessidade. Mas eles não estavam mais no conforto deles, né? E foi assim, que foi diariamente aquilo ali que foi me dando força. Eu pensava comigo, eu ainda vou voltar no patamar que a gente tinha no Brasil. Muitas coisas a gente tem que deixar para trás mesmo e enfrentar os novos desafios para... Ali você tinha 2 forças muito grandes, que são seus filhos, que, né? Sim. Por eles você fala, eu tenho que dar certo, eu vou conseguir sair disso. Você teve apoio quando chegou, por exemplo, a sua mãe te apoiou no começo? Como que foi para você passar esse processo para ter o que você tem hoje? A gente já vai chegar lá onde você chegou. Cléo, sim, eu tive o apoio da minha mãe, né? A minha mãe tinha acabado de sofrer um acidente aqui, na verdade. Ela tinha perfurado o intestino. Ah, meu Deus. Minha mãe ficou entre a vida e a morte. Então, assim, ó, eu tinha o apoio dela da moradia, mas a minha mãe também não estava trabalhando. Então, ela estava passando também por esse desafio aí na saúde dela. Mas eu tive 2 mulheres, 2 anjos na minha vida, que é a Eliette e a Elisângela. Eliette e Elisângela, tá? Dá até dupla. São irmãs. São. E eu falo que elas... eu conheci aqui pessoas que são capazes de ajudar sem interesse nenhum. Porque eu não tinha nada para oferecer para elas. É a generosidade, né? Isso. Elas eram ela era a boss da minha mãe, que a minha mãe caiu ali na companhia, trabalhando para elas, na companhia delas. E elas estavam dando um apoio para minha mãe. E quando eu cheguei, elas me deram também todo o apoio, me ajudaram a arrumar apartamento. Então, eu falo que tive o apoio delas, só. Sim. E seus filhos... E Deus sempre Deus, na minha sim. frente, sempre me guiando. Porque me conta como foi. Aí você conseguiu... Aí você foi trabalhar de house clean? Cléo, house clean, quando a gente chega aqui, é a porta de entrada pro mais rápido, né? Pro imediato ali. É até engraçado, porque essa área, como eu venho de uma classe média do Brasil, meu pai era jogador de futebol, jogava no Santos junto com o Pelé. Eita, que legal. Minha mãe no Brasil, ela tinha um cargo na prefeitura, né, grande. Aí as pessoas, elas meio que julgam, né, tiram seu crédito. Isso, a minha avó falava assim, nossa, o que você vai fazer nos Estados Unidos se você não lavava nem suas calcinhas? A minha mãe, então, quando eu cheguei aqui, ela ficou muito decepcionada, porque... Ela já estava aqui, ela pagou minha faculdade. E hoje eu entendo o lado dela, né? Sim. Porque eu achava que na época ela estava querendo me diminuir. Mas hoje eu entendo, porque às vezes a gente se frustra, né? Porque os planos que a gente quer para os filhos da gente, às vezes não acontece. E foi isso comigo. Ela jamais queria que eu estivesse na mesma situação que ela. Então, a área da limpeza foi o que me abriu portas. Mas é engraçado, você já falou uma coisa, ó. Você falou da sua avó, é a mãe da sua mãe, né? Então, as mesmas, digamos, crenças. Crenças. É da forma que eu fui criada, da forma que elas me criaram, né? Porque eu sempre tive gente que ajudava, me ajudava.
Quando eu estava no Brasil, eu tinha uma funcionária ali, que eu falo que é mais que minha funcionária, eu falo que ela é minha segunda mãe, que cuidou de mim, das crianças, que a minha mãe veio para cá muito cedo. Então, ela ficou ali cuidando da minha casa, ela que viu minha primeira gravidez, a minha segunda gravidez. Então, não tenho ela como uma funcionária, eu tenho ela como uma segunda mãe. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu me apresentou a limpeza, no começo é claro que a gente vai pelo dinheiro, né? Sim, porque necessidade, ninguém gosta né? de faxina. Sim. E, Cléo, eu trabalhei ali como se fosse meu. Eu não fiz só pelo dinheiro, que muita gente trabalha só por ele. Uhum. Eu queria aprender mesmo. E eu fui pegando gosto, carinho pela profissão. E eu fazia além do que era pedido ali, né? Porque hoje Sei em bem dia... como é. Isso, porque hoje em dia as pessoas lava de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. E não, eu fui pegando gosto. Eu tenho um ditado, eu ouvia isso bem desde pequena. Eu trabalhei numa loja de sapato quando eu tinha 13 anos. E eu fazia muitas coisas além do que eu estava contratada para fazer. E eu lembro de uma frase que era... Eu não lembro se quem foi que me falou lá. Aquele que trabalha só pelo que ganha não merece nem aquilo que ganha. Isso não saiu mais da minha cabeça. Eu sempre fui muito proativa. E engraçado você estar falando de house cleaning, porque um dos meus primeiros empregos em São Paulo foi de camareira, de arrumar quarto, essas coisas. E voltando porque eu estou falando nisso, aí esse teu chefe te deu essa oportunidade. Isso. E quando ele me deu a oportunidade, eu passei a dirigir a companhia dele. Mas era um schedule muito longo. Era assim, eu saía de madrugada de casa, porque era em Nova York, né? O schedule dele. Então, eu tinha que pegar mais 2 pessoas e ir para Nova York. Então, às 7 horas, 8 horas da manhã, eu tinha já que estar em Nova York. Ou às vezes 7 horas da manhã na primeira casa. E ao decorrer do dia, a gente limpava 6 casas. A limpeza daqui também é um pouco diferente. Ela é mais prática, né? Sim, mas você dirigir o carro, a responsabilidade é muito mais cansativa. Tinha dia que eu chegava em casa exausta, nem tanto pela limpeza, porque a limpeza em 3 ali, você vai rapidinho, cansa. Mas o trânsito... Tem que levar as meninas nas casas. Tem que levar nas casas. Então, era cansativo. E eu não via meus filhos. Graças a Deus, eu tinha minha mãe, que me ajudou muito. Porque se eu não tivesse ela, eu nem sei se eu daria conta. Porque, igual eu tô te falando, eu saía 5h30 da manhã. Aonde eu ia deixar meus filhos 5h30 da manhã? Sim. E às vezes chegava 8, 9 horas da noite, meus filhos já estavam dormindo. Então, assim, era minha mãe que fazia toda a minha parte ali. E um dia eu cansei. E não que eu cansei, eu falei assim, não, acho que agora já aprendi o que eu tinha que aprender, tá na minha hora. Porque senão você é um schedule grande, o dinheiro vem fácil, e se você se acomodar, você nunca sai dali. A gente sente quando tem algo dentro de nós que vai nos impulsionar. Isso aqui eu quero, mas eu sinto que eu mereço mais. Exato. E tem pessoas que se acomodam nesse estágio, que tudo bem, é a vida que elas escolheram. Mas é isso que faz a diferença de uma pessoa que evolui, né? Não só, eu falo, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, de uma pessoa que está ali. Essa pessoa que estaciona, você pode ter certeza que ela vai ou reclamar, ela sempre vai dar desculpa para tudo. Exato. Né? E isso é a sua força interior. E que bom que você se escutou. Sim, eu falo que quando os planos é de Deus, ele grita dentro da gente, né? Enquanto você não faz aquilo ali acontecer, pelo menos comigo é assim. Quando surge dentro de mim, é porque eu vejo que eu sou capaz. E enquanto eu não consigo, eu falo que eu resolvo problemas. Então, enquanto eu não consigo chegar onde eu quero, eu não paro. Então, você sentia essa força interior, esse seu desejo, Deus colocou isso no seu coração. E como que foi o momento que você sentiu? Agora eu quero ter, agora eu posso ter o meu schedule, eu quero mais. Cléo, o começo de tudo aqui gira muito em torno do financeiro. Então, eu trabalhava para pagar conta e eu não estava mais satisfeita com aquilo. Porque às vezes eu estava morrendo ali de trabalhar. Porque não é fácil. Sozinha, eu sou a provedora da minha casa, a única provedora com 2 crianças. Não é fácil mesmo. Então, assim, eu queria algo que me desse uma estrutura, que me desse aquela, assim, paz. Porque era sempre assim, tá chegando dia 1º aluguel, tá chegando não sei o que, telefone, tá chegando... Sempre ali correndo para pagar conta. Você não tem aquela liberdade de você falar, eu estou trabalhando. Você fica uma coisa sufocante, né? Sufocante. Não tem leveza. Leveza, exatamente. Fica só no esforço. Foi aí que eu falei assim, não, chega, tá na hora de eu virar a minha chave. Comecei a pesquisar na internet como que eu conseguiria casas mais rápido, por onde eu poderia começar. E sempre eu falo assim, que não importa o tamanho do seu business, importa o tamanho da sua mente.
Seu desejo. O seu desejo. Então, assim, eu nunca quis ser, mesmo sendo uma lady, só uma mulher da faxina, eu sempre me posicionei como uma empresa. Sim. Então, quando eu comecei, foi por aplicativo, foi pelo Thumbtack. Eu fiz a inscrição ali, pedi ajuda para algumas pessoas que já tinham, né, se inscrevido e comecei ali. E quando aconteceu de eu pegar minha primeira casa, que essa pessoa é minha cliente até hoje, eu falo que foi uma emoção tão grande, porque a gente passa pela prova e quando chega a conquista, você parece que você, né, você não acredita que tá acontecendo aquilo ali. Ou você já sabia, então é como se já estivesse lá. Também tem tem isso. Não é muito surpresa. Sim, e aí eu fiquei tão assim, porque eu lembro que ela falou assim, olha, eu preciso de uma limpeza na mensagem, eu preciso de uma limpeza para amanhã, 2 horas da tarde, se eu não me engano. Eu falei, pois eu vou. E foi aí que começou. Eu limpei a casa dela e depois dela, como eu não tinha nenhum caixa. Essa foi sua primeira? Minha primeira cliente. Ok. Americana? Americana. Seus clientes são mais americanos? Eu tenho um cliente brasileiro só. Sim. O resto é tudo americano. E qual que é a diferença de trabalhar para o brasileiro e para o americano? É muito diferente, né? Que a cultura é diferente. O brasileiro... O brasileiro quer... Vai, faz isso aqui, se mata, ainda não tá bom. O brasileiro me pediu até pra pôr um colchão dele de casal no sol. Que é da nossa cultura, mas... Exato. Eu falei pra ele, olha, eu sinto muito, se você quiser colocar, você pode colocar, mas eu não tenho nem força pra isso, falei pra ele. Mas assim, foi tranquilo, eles são brasileiros, mas eles já são mais americanizados, então eu não tive muito problema. Mas eu escuto muitas histórias dos brasileiros, né, Sim. que se deixar que aqui a gente joga até água. Aqui não, aqui uma vez eu lembro que a menina que eu contratei jogava água no chão, ela chegou aqui há pouco tempo, meu marido falou, ela vai acabar com o nosso piso. E eu falei, uai, mas como é que vai lavar isso? Eu tinha uma dificuldade com o vacuum, eu não podia ver uma vassoura que eu queria varrer. Eu falava, gente, hoje eu não vivo sem o vacuum. Mas eu queria uma vassoura de tudo quanto é jeito, porque aquele vacuum batendo na perna, puxando. Eu falava, gente, é muito mais fácil varrer. Exato, e mais rápido, mais né? Mais rápido. Ai, que engraçado, essa coisa de choque cultural. Como foi pra você essa coisa da língua, da cultura, de trabalhar com o americano? É mais uma coisa que te fortaleceu, que te impulsionou para vencer? Como que você vê isso? Cléo, o inglês foi meio assim, até hoje, a gente tem que estudar sempre, né? Porque por mais que a gente tente, a gente não vai falar fluente. Então... Não, você até pode falar fluente, mas não como um americano como fala. Um americano, e tem gente isso. que até fala, viu? Mas assim, eu acho que você... nós estamos aqui, eu acho que é a nossa obrigação. A obrigação é falar a língua deles. Falar a língua deles. Sim. Eu bem que sei que a falta de vergonha é na minha cara. 2. Eu me sentia constrangida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de depender das pessoas. Imagina, eu sou acomodada mesmo. Não, eu me sentia constrangida assim, ó, quando eu precisava de algum favor. Porque eu acho que, pra mim, se você me pedir um favor, eu não gosto de pedir favor pra ninguém. Então, quando alguém me pede um favor, se eu vou poder fazer pra você naquele momento, eu faço. Se eu não vou poder, eu falo, Cléo, desculpa, eu não posso fazer pra você. Porque... eu não gosto, então eu acho que a pessoa que tá me pedindo, às vezes, sente o mesmo. E eu tinha pavor de pedir pras pessoas resolver problema pra mim das crianças na escola. De até do cliente mesmo, de ter que ligar pro meu cliente e falar. Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e você vai falar da sua forma, não da minha. E talvez eu achava que eu podia desenrolar melhor do que você desenrolou. Então eu sofri bastante, só que não tinha condições financeiras para fazer um curso de inglês, porque, como eu te falei, era tudo ali regradinho. Uhum. E não convivia muito com o americano, né? Sim. Eu falo que é comodismo, é porque meu marido fala inglês fluente e meus filhos falam comigo em português. E meu trabalho é com brasileiros. Mas assim, eu tenho meu foco, eu tenho meu objetivo. E aí eu falei, não, esse ano eu vou focar, vou pra escola e vou falar fluente esse inglês esse ano. Porque você tem que colocar metas e se desafiar, porque senão você não fica no mesmo lugar sempre. E aí, voltando lá para sua primeira empresa, que aqui eu tô vendo que você tem a Ross's Cleaning General Service. Isso. Essa foi sua primeira empresa? Sim, essa foi minha primeira empresa. Foi quando eu comecei nos aplicativos. Tava tudo indo bem? Tava tudo indo bem. Quando não tinha casa, eu fazia outros Nordeste, olhava criança. Se movimentava. Me movimentava para completar ali a renda que eu já tinha fixo quando eu trabalhava, né? E tava lá, tudo indo bem. Quando Deus resolveu falar assim, opa, você tá precisando se cuidar. E como foi isso? Você
Cleo, tem hora que, quando eu conto, eu me emociono, porque eu falo assim, eu nem acredito que eu passei por aquilo ali. Eu tinha chegado de uma viagem da Flórida e acordei normal. Eu tava só com um lado do rosto um pouco vermelho e bem inchado. Mas eu achei que era cansaço de viagem, porque foram 15 dias na Flórida, né? Então, eu achei que era o cansaço. E naquele dia eu acordei, tava bem cansada, e eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, eu tenho só 2 casas, vamos trabalhar comigo? Tô muito cansada. E eu falei assim, não sei, falei, tô meio ruim, falei, não tô me sentindo bem. Aí a minha mãe falou, nossa, teu olho tá inchado e um pouco vermelho, né? Eu falei pra ela, eu não tô... Falei, tá meio dormente desse lado, mas falei, não sei o que é. Mas fomos trabalhar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 38, Jovem, meu 38 Deus, anos. super jovem. Foi agora? Foi, recente. E aí fomos trabalhar, tava tudo bem. Já que a minha mãe tinha ido me ajudar, eu fui do ladinho, ela foi dirigindo. Tava sonolenta naquele dia, porque eu sou muito agitada. E eu cochilei pra ir pra primeira casa, depois cochilei pra ir pra segunda casa. E a minha mãe ainda brincou comigo, falou assim, você não tá bem mesmo, porque você tá dormindo. Mas entramos na casa, tava ali trabalhando. E como a minha mãe, eu deixava... Quando ela ia nós duas, eu preferia deixar ela sempre a parte mais fácil, né? Aí eu fui lavar o banheiro. E eu lembro que eu tava esfregando uma shower... E eu senti uma dor muito forte na minha nuca. Parecia que eu tinha levado uma pancada. Mas assim, foi a pancada, foi aquela escuridão na vista, tudo. Não cheguei a desmaiar, mas foi uma... Parece mesmo uma pancada. E eu fiquei sonolenta, me deu uma sensação ruim. Aí eu deixei o banheiro da forma que tava, desci, que a minha mãe tava na cozinha. Falei assim, mãe, eu não tô aguentando. Falei, não tô me sentindo bem. Falei, parece que meu corpo tá pesado de um lado. Eu tava sentindo essa sensação de peso. Parecia que tava mais forte que eu, sabe? Aí, quando eu olhei pra minha mãe, ela olhou muito assustada pra mim e falou assim, Janaína, vai pro carro, que eu vou conversar com os donos da casa. E nós vamos pro hospital, teu rosto tá todo torto. E aí eu lembro que eu saí da casa, que eu olhei num espelho que tinha na saída. Realmente, meu lado direito já tava todo torto. E a minha língua eu não sentia, ela tava dormente. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sentei, eu não fui dirigindo, mas eu sentei no banco do motorista naquele dia. E dali a minha mãe teve que pedir ajuda pro dono da casa. Dali eu sentei, mas não consegui mais levantar. Nossa. E fui direto pro hospital, cheguei no hospital, eu tive uma parada cardíaca na porta ali mesmo no atendimento. E dali eu lembro muito pouco do que aconteceu, mas eu tive uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Meu Deus, um milagre. Sim. E outras sequelas, porque olhando pra você não percebo assim. Tenho sequelas, Cleo, eu sinto ainda o meu lado direito, mesmo com a academia, mesmo com tudo, eu sinto ele ainda falho. Ah, você perde um pouco do controle, Sim, da força. Teve um tempo que a minha carteira ficou suspensa por um tempo, né? Porque eu perdi completamente o movimento do lado direito, fiquei na cama, tive que ter ajuda pra tomar banho, pra fazer xixi, pra tudo. E até pra comer. E eu falo que eu vivia de dieta aqui, né? E eu chorava de fome. Oh, meu Deus. De vontade de comer, de ver os outros comendo carne e eu não podia. E eu falava assim, meu Deus, a gente só dá valor nas coisas pequenas quando você para, né? De poder fazer aquilo ali. E quando você olha pra você, tudo que você passou, o que você tira de tudo isso? O que você aprendeu que você pode ensinar, falar pra nós? Cléo, eu parei de murmurar. Eu reclamava muito de, assim... Sim, eu questionava muito Deus, assim, por quê? Por que, assim... Fulano... Eu me sentia coitadinha, vítima. Entendeu? Eu me achava vítima e eu me achava injustiçada. Já que eu era vítima, por que eu que tava sofrendo tudo aquilo ali? Sim. Geralmente a gente não enxerga mesmo. Não. Na verdade, eu falo que todo mundo que chega aqui nos Estados Unidos precisava de uma terapia, né? Que você já corta meio caminho. É que, na verdade, você veio do Brasil já com algo que você não resolveu. Então, Exato. quando você não resolve algo lá no passado, como diz o Márcio Michele, passado não ressignificado, futuro não decidido. Exato. O AVC, ele me ensinou a ser resiliente, a ser determinada do que eu quero. E, assim, hoje eu vivo um dia de cada vez, porque eu vi a morte bater na minha porta. E naquele dia eu saí tão rápido de casa que nem tchau pros meus filhos eu tinha falado. E no hospital, a todo momento, ali naquela... Porque eu falo que ali
quando você tem um ataque cardíaco, a parada respiratória, você fica ali meio vai e vem. E eu pedia muito pra Deus, pedi pra minha avó, pedi pro meu pai, pedi pra todo mundo. E eu pedia muito que não tinha chegado a minha hora, que eu não podia abandonar meus filhos. E todo momento ali era o que me segurava. E foi ali que eu parei de ser coitadinha, que eu falei assim, não, chega. Eu dou cresci. conta. Uhum. Deixa a criancinha birrenta de lado, a ciumenta. Deixa a criança lá atrás, vamos viver agora. Tem aquela frase, né, que Deus só dá o fardo que você consegue carregar, né? Então, se eu tava viva era porque eu tinha um propósito, né? E nunca me senti coitadinha quando eu tava na cama. Primeiro que mesmo os médicos falando que eu não ia sair... Algo dentro de você falava, eu vou. Eu vou me agarrar com essa força. Uhum, eu com vou. Essa fé. Eu olhava pros meus filhos e eu falava assim, eu vou dar conta. É triste, Cléo, ser assim... As pessoas te dar banho, você ter que querer virar na cama e ter que te ajudar a virar. Mas assim, eu levava na brincadeira. Claro que quando eu tava sozinha eu chorava. Mas são coisas que a gente não tem muita noção, né? Por exemplo, a gente tava em casa ontem, meu amigo tava falando... Ele falando pra mim, né, que ele fala, eu malho todos os dias, eu seguro o peso até queimar e não sei o quê. E eu falando, meu Deus, a gente tem tudo. Eu tenho academia em casa e tal, eu tenho uma preguiça de malhar e reclamo, e só reclamo. E ele falou, mas eu quero ir no banheiro sozinha quando eu tiver idoso, eu quero fazer isso, eu quero estar ativa, eu quero cozinhar, eu quero fazer minhas coisas, não quero depender das pessoas. Porque no fundo é triste, né? Porque nem todo mundo vai estar fazendo aquilo também com amor. E você é responsável por você. Sim. Acho que o que a gente pode fazer em vida e saúde, a gente tem que fazer. E a gente precisa de um susto de vez em quando para dar uma acordada. Foi né? esse susto aí, porque é o que você acabou de falar. E o de não depender de ninguém. Mas a gente precisa. Sozinha a gente não vai muito longe. Até para você se empreender em tudo na vida. Sozinha Exato. Você não dá conta. Exatamente. Então eu também não gostava de depender de ninguém. E ali eu dependia de todo mundo até para ir no banheiro. Então, acho que um pouco de tudo que eu passei, eu aprendi muito, Cléo, porque é o que você falou, eu fui uma criança muito mimada. Seus pais eram permissíveis assim? Era bonzinho? Cléo, sim. Eu posso falar pra você, assim, bonzinho até demais. Hoje, eu entendo a posição da minha mãe, porque hoje, tendo 2 filhos, às vezes a gente quer suprir a sua falta ali, porque minha mãe também trabalhava muito. Então, quer suprir a falta dando presentes, né? Eu tinha tudo o que eu queria. Mas no fundo, na verdade, o que você faz com seus filhos, quando você é muito permissivo, é tirar o direito deles de evolução e de crescimento. Sim. Sabe? Isso é muito, eu vejo cada coisa que... É porque a gente é muito movido pelo amor e pelas nossas dores. Exato. A gente cresce com as nossas dores e aí a gente quer fazer tudo pelos filhos, como se estivesse fazendo por nós. Por nós, isso. Mas a gente não pode tirar o direito deles de ser responsável pelo crescimento e evolução. Porque é só eles que perdem. No meu caso, fui criada na base do cinturão e do chicote. Então, não teve muita coisa. Minha mãe era muito brava. Assim, muito... Eu morria de medo, era só ela olhar. Meu pai não, meu pai já era... Menina, meu pai me colocava de joelho em cima de caroço de milho. Depois de nos bater, ele não deixava a gente de joelho. Meu pai era jogador de futebol, então ele ficava muito pouco tempo ali na casa. Então, o tempo que ele tava, pra que ele vai chamar atenção? Deixa a menina fazer o que ela quiser. Pra ela me deixar quieta. Exatamente. Agora, minha mãe, ela tinha que me dar educação, né? E ela me deu a educação que ela foi criada. Então, ela era muito... Ela usou os ela me dava que ela tudo. Tinha, né? Isso, mas ela era muito ríspida. E muitas coisas eu levo para os meus filhos, mas com mais calmaria, com mais tranquilidade, não tanto à risca igual era para mim. E como foi depois sua recuperação? Cléo, quando eu fui para casa, eu procurei uma fisioterapeuta para ela poder me ajudar ali com os exercícios. E os médicos tinham desenganado você de... Tinha. Que eu não voltaria mais os movimentos normais, que eu iria ficar vegetando numa cama. Engraçado como eles decretam o futuro da pessoa, né? Sim. Se a pessoa estiver muito fraca, ela acredita. E realmente eles acreditavam, porque eu vou te falar, se eu não tivesse ido atrás de uma fisioterapeuta, eu tava até hoje esperando uma fisioterapia, que nunca fui encaminhada. A parte mais difícil para você de empreender na América? A financeira. É? Sim. É muito difícil você começar um business, ter que trabalhar em outros setores, é difícil você conseguir focar, você dar a atenção ali que merece. E eu comecei do zero, né, Cléo? Eu não tinha nada financeiramente. Mas olha que assunto interessante. Você fala começar com outras coisas, mas você era advogada no Brasil. Você veio para os Estados Unidos, você foi limpar a casa.
E hoje você é empreendedora aonde? Estados Unidos. Mas fazendo o quê? Limpando casa. Hoje, daqui um dia você não precisa nem limpar a casa. Exato. Sabe? A sua visão de ser dona do seu próprio negócio. Você vai gerar empregos, contribui com o seu país, daqui, né? E gera renda. Isso é muito legal. Então, assim, você teve que dar os seus passos para trás. Sim. Para dar seus grandes saltos. Exato. Né? Porque sair de um AVC... E aí você conseguiu desenvolver ainda a sua outra empresa. Sim. Eu estava no meio dela, né? No meio do crescimento dela. Aprendi uma coisa que eu não sabia. Delegar tarefas. É muito difícil para quem faz muito delegar, né? Uhum. E a gente acha que é insubstituível, né? Que só você faz bem. Mas aí tem uma arrogância, né? Só eu que só faço eu bem. que faço bem, sim. Fulano não vai fazer como eu faço. E, na verdade, ali foi o tempo que eu mais cresci na Rosses Clean, porque eu tinha tempo de ficar por trás ali do aplicativo, tinha uma pessoa também que me ajudava. Então, eu tinha tempo para ficar ali captando as casas e mandando as meninas limpar para mim. Então, foi a época que eu mais me desenvolvi ali. Sim. Então, hoje, olhando para trás, eu agradeço o que aconteceu. E também você vai saber cuidar muito bem do seu negócio, porque você já esteve ali, você sabe como funciona. Desde começar do zero, de saber de como começou, tudo que você passou. E como que é pra você essa coisa do... Porque eu sei que acontece muito isso de você pegar pessoas pra trabalhar pra você. Vai lá, tipo, puxa seu tapete, tenta puxar o seu tapete. Como que é lidar com isso? Cleo, aqui na América isso é natural, né? Infelizmente. Levanta, eu caio aqui. Infelizmente. Aqui eu me tornei uma pessoa mais fria, eu era mais dócil, mais... Analítica. Analítica, é verdade. Porque aqui você tem que estar preparada pra tudo, que às vezes até a própria família da gente puxa o tapete. Então, Cleo, eu não tenho medo de perder. Se perdeu, era porque não era pra ser meu. É que se perder, você vai construir de novo. De novo. Entendeu? É Agora, o essencial de quem começa do zero. Você Exato. sabe aonde você começa. Você já passou por tudo isso. É diferente de alguém que vem e pega o seu. Essa pessoa, ela vai pegar seu, vai pegar do outro, e do outro, e do outro. Tem a ver com ela, né? Exato. Fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. Com então, certeza. Eu nunca tive esse medo, não. Tive problemas com isso, mas eu nunca tive o medo, não. Já tive clientes que foi para outros e depois voltou. Porque é assim, você vai fazer aquilo que você sabe fazer com o seu melhor. Você nunca vai entregar pela metade, você vai entregar por inteiro, com excelência. Exato. Então as pessoas podem até trocar, mas fazer como você faz, não. É só você que faz. É igual eu te falei, no começo era por dinheiro, depois eu peguei carinho. Então, eu faço sempre amor. além do que eu sou paga pra fazer. E não é porque, eu quero agradar, não. É porque tá ali, você tá tão envolvida ali no momento que eu faço. Quando vê, eu já fiz. E os americanos é tão significativo que eles sempre agradecem, né? Então, você se sente útil. Porque, às vezes, uma pequena coisa, você faz uma diferença ali na vida da pessoa que você nem imagina que aquilo ali ia fazer aquela diferença. É o valor, né, que eles dão. Bom, agora venceu o AVC, no sucesso no House Clean, que é a Rosses. Uhum. E como que foi pra você depois, como que foi os insights pra você desenvolver a Empire? Quando eu tava na Rosses, que eu tinha Rosses, eu fiz alguns part-times. Você tem ainda? Tinha? Eu tenho ela. Ok. Quando, na Rosses, quando eu tava iniciando ela ali, eu fiz part-times na área comercial. E aquilo ali me deslumbrou, porque eu vi, tem aquela frase, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E foi o que eu enxerguei ali na área comercial, só que eu não estava preparada para aquilo. Porque a área comercial, você tem que estar preparada para ela, né? Que, como eu te falei, você vai lidar com contratos, com pessoas... executivos. E que se você não for uma pessoa, assim... direta. Você sai de trás para ir para frente. Exato. Né? Porque casa você cuida eles saem, você fica lá cuidando. Sim. Né? E aí eu já peguei um gosto por ali, quando eu tava fazendo esses part-times, isso. E agora em 2024, de novo, foi aquele negócio que eu falei pra você. Porque conforme a gente vai crescendo financeiramente, você nunca tá estável, né, Cleo? E o House Clean é assim, bateu a pandemia, fiquei desempregada, vamos cortar a House Clean. Então, aí foi assim, em 2023, né, eu tive muito cancelamento ali, veio de novo toda aquela coisa assim, crise de ansiedade, porque você conta que aquele dinheiro, aí quando vem a pessoa cancela. Aí foi onde eu falei assim, chegou meu momento. Eu comecei a estudar
foquei no meu inglês. Fui pra High School de New Milford, porque fiz igual você. Falei, agora eu falo inglês. Fluente. Fluente. Hi, bye. Hello. Hello. E eu comecei a estudar sobre o comércio, como que era, como que pega captação de cliente, contrato, como que funciona. E foi aí que eu falei assim, não é agora. Comecei a entender um pouquinho, falei assim, vou surgir de novo, vou recomeçar. Exatamente. E uma coisa muito importante, me estruturar. Me estruturar. Para que eu construa daqui para frente seja sólido, né? Sólido, estável. Porque contrato, você fecha um contrato ali, geralmente é 1 ano, 2. Então, 1 ano, 2, se ele quiser quebrar aquele contrato, ele vai pagar uma multa. E cá em Empire não tem quebra de contrato, porque a gente trabalha profissionalmente, tudo que eu ofereço, eu faço. Então, foi aí que eu resolvi mudar minha chave, Dar um salto novo. Dar mais um salto alto na minha vida. Então, foi por isso que eu resolvi mudar para a área comercial. E hoje, como que você administra essa parte? Você tem alguém que cuida para você da outra empresa? Você cuida das duas? Cléo, hoje eu falo as empresas são minhas, mas eu também sou uma funcionária dela. Porque quando você é dono da empresa, você não desgruda da empresa, Você né? acorda todo dia desempregado. Todo dia desempregado. Então, eu também sou funcionária dela. Então, hoje eu delego muito mais a função para todo mundo. Aprendeu a delegar, Aprendi, né? tá vendo? E você vê, você delega, tudo cresce. Você agrega mais Sim. para você um tempo que você tem de qualidade. Porque Exato. às vezes quando você não delega, você se enche de tanta coisa que você não dá consegue ter conta. tempo para você não dá conta. É complicado. Eu não me preocupo mais com amanhã. Porque eu sei que amanhã Deus já preparou para mim. Então, eu aprendi a confiar em Deus e hoje eu não tenho mais crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte que eu falei para minha terapeuta, não chega, o amanhã a Deus pertence. E conselho para essas pessoas que estão começando, que conselho você daria para quem tem o sonho de empreender nessa área? Que tem que começar. Basta você começar. Na mentoria que eu fiz até para fazer a mudança, ele fala muito assim, ó, primeiro você cresce, depois você se organiza. Então, tudo na vida você tem que começar, mesmo que seja um passo pequeno, mas você tem que começar. Vai desenvolvendo no processo. No processo. Porque aquele que fica esperando passar 1 ano, virar 1 ano, aprender a falar melhor, a aprender... Você nunca vai estar 100% pronta para começar nada. Então, você tem que começar para você ver até onde você vai, do que você precisa. Porque é só você começando para você saber quais os problemas vão vir para você ir resolvendo. Exatamente. E quer ver você crescer muito é resolvendo problemas. Resolver problemas. Se você amar resolver seus problemas, você vai longe. Longe. Para finalizar, eu quero que você compartilhe conosco qual foi o que você considera o seu maior salto na América. Cléo, o meu maior salto foi deixar tudo para trás e começar do zero na América, como diz o rapaz, com 5 malas e 2 crianças. 5 malas e 2. E decidiu viver e transformou e vem transformando não só a sua vida, né? Dos seus filhos, dos seus funcionários. Sim. Meu amor, muito sucesso para você. Obrigada, eu não tenho Cléo. dúvida alguma do seu sucesso. Você sabe que a gente já conversou antes. Bem-vinda ao salto. Obrigada. E aí a gente vai comemorar muitas coisas ainda, porque eu sei e eu tenho certeza que a vitória é sua. Amém. Tá bom? Parabéns por não desistir. Parabéns por acreditar que tem um Deus maior, que Ele vai sempre querer o seu melhor. Confia nele, por mais que as circunstâncias te mostrem o contrário. Siga firme no barco, viu? Obrigada, agradeço pela participação, pela oportunidade. A casa é sua. Obrigada. Viu? E é isso, gente. O salto hoje foi com a Janaína. E vamos ficando por aqui. Agora me conta se você gostou. Vai lá, não esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho para não perder nenhum episódio, tá bom? E escreve lá o que você gostaria de ver mais por aqui. Hoje foi a Janaína, amanhã pode ser a sua história.